A paz do Senhor, meus irmãos. Quando a gente acorda assim, sem sono, na madrugada, nada melhor do que a gente ir meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? E Deus sempre fala na madrugada. Isso é muito bom. Se você acessou o nosso canal aí pelo tema, também que Deus abençoe. Vamos meditar então. Mas antes eu queria fazer uma performance aqui no tema, né? Você já conheceu pessoas que é inteligente para tudo? Pessoas que você olha assim, você diz, rapaz, esse camarada fizesse um concurso, ele passava, porque o cara, para tudo ele tem resposta, para tudo ele tem... É uma pessoa, assim, de primeira mão, vista com muita sabedoria. Só que às vezes essas pessoas são sábias por uma coisa. Já para a lei, essas pessoas às vezes não são tantas. Ou para a aplicação do dia a dia, estou falando de finanças, falando de família, falando de condições adversas. Nas condições adversas, pessoa muito sábia. Mas para administrar a família com relação a bens, materiais, educar filho, às vezes a gente não vê que é tanto assim, né? E isso, quando eu não falo só da pessoa externa, eu falo da nossa vida de um modo geral. Às vezes até eu erro nisso, né? E que é muito bom a gente meditar nessas coisas. Mas para a gente meditar, só falar na aplicação da nossa vida, sem meditar na palavra do Senhor, não adianta nada, né? A Bíblia diz que se nós pensarmos nas coisas celestiais, aplicando só as coisas aqui da terra, a gente é o pior dos miseráveis, se a gente esquecer o reino de Deus, né? Então vamos meditar hoje, olha só, nisso aqui, que é muito gostoso a gente meditar na Bíblia. João 3 diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: olha, primeiro eu quero chamar a sua atenção que o versículo 1 diz que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, por quê? Eu imagino fugindo da aparência, fugindo dos paparazzis, fugindo das notícias que alguém podia noticiar. Olha, como sendo uma autoridade, vai procurar Jesus, sendo que ele que está em xeque, né? Ele que está sendo julgado pelas coisas que ele faz, né? Aqui minha impressora entrou aqui, deixa eu desligar ela aqui, senão... Pronto. Então, ele fugiu, né? Dos paparazzi, como eu falei. E ele falou o seguinte, no versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Ele já tinha convicção disso. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos demonstrou nessa frase a sabedoria que ele tinha com relação às Escrituras. E ele era um estudioso da lei, né? E uma coisa que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: hoje tem muitas pessoas que desprezam a Bíblia, falam que a Bíblia é ultrapassada, mas a gente, olhando para os grandes mestres, eles não desprezam a Bíblia, né? Isso vem lá do Vaticano, vem do Código Penal brasileiro. Os grandes sábios do país, eles não desprezam a Bíblia, porque eles sabem
que a Bíblia contém. O conteúdo da Bíblia é coisa que você não pode passar por cima. É coisa celestial. Aí, às vezes, nós não queremos adotar a Bíblia em nossas vidas, achando que se trata de religião, achando que a Bíblia se trata vamos dizer assim, de placas de igreja, a Bíblia não é isso, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela deve ser reverenciada, né? O versículo 3 diz, olha, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse nascer de novo aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Isso aqui nós vamos tratar hoje. Isso aqui é que é o ponto-chave dessa questão, né? Aí aqui, ó, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo já velho? Como quem diga, no meu caso, Senhor, que eu creio na tua palavra, que eu creio que o Senhor é um enviado realmente dos céus, como eu sendo velho posso nascer de novo, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Preste atenção também nessa parte. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí ele diz, o vento sopra onde quer, e você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Você não consegue ver o vento, você sente o vento. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos mais uma vez, mas como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você lembra que no tema desse diálogo, dessa mensagem, eu falei para você que tem pessoas que é muito inteligente para tantas coisas, mas não sabe algumas que são principais, né? E disse Jesus, aí ele continuou, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aí ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu queria me manter só até aqui e a gente conversar um pouco, fazer aplicação dessa palavra no nosso dia a dia. Quase todas as concentrações que a gente tem aqui no YouTube, eu falo a respeito da crise que nós estamos atravessando hoje, nos dias atuais. Olha, se eu for enumerar, é filho matando pai, pai matando filho, a sogra brigando com a nora e vice-versa, o genro também brigando com a sogra. É a questão da doença. Você pode ver que em quase todas as famílias da igreja, por que não dizer todas, um membro da família está doente. Se você for fazer uma análise de todas as famílias que eu falei,
uma delas está endividada e, por que não dizer, às vezes a família toda, enfrentando dívidas. E eu não digo que a dívida que a gente tem é só aquela que está em dia. Tem a dívida também, que esse é o fundo do poço, aquela que a gente não consegue pagar e você vive enfrentando, renegociando, às vezes dívida em juízo, às vezes dívida esquecida, às vezes dívida que a pessoa precisa acertar, sabe que tem que acertar, mas fica protelando, escondendo. Nós estamos atravessando esse quadro, né? Crise no trabalho, crise na família, crise na igreja. E o que chama a atenção nessa questão? Nicodemos, ele não era para ter dúvida de como seria o reino dos céus, porque Nicodemos sabia de tudo, era um camarada muito instruído, um doutor da lei, como se fosse hoje um membro do STF, né? Vamos dizer assim. Creu na palavra de Deus, creu em Jesus Cristo, e ele sabia que a palavra de Deus é verdadeira. Creu em Jesus, sabia que Jesus estava transmitindo a verdade. E mesmo assim, ele não sabia a respeito do céu. Nós estamos aqui anunciando que vai haver um arrebatamento, onde o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, mas poucas pessoas estão aderindo à última notícia de boas novas. Estão vivendo como que nada tivesse acontecendo. Hoje nós temos um amigo nosso, recentemente, fez uma festa, deu uma festa de 15 anos, um grande pastor conhecido da gente pronunciou isso. Na festa de 5 horas, ele gastou R$200 mil. Né? O que é isso? É um impulso de gastar, é status, é poderio. Temos isso. Em contrapartida, nós temos pessoas que faltam alimento em casa. Nós temos pessoas com crises conjugais, onde a mãe solo tenta cuidar de 2, 3 filhos, às vezes um filho só, mas nós estamos vivendo isso, né? Pessoas desempregadas, e que a gente lamenta muito quando falta até o pão de cada dia na mesa dessas pessoas, e que a gente dá graças a Deus por estar vivendo uma vida regrada, mas pautada na palavra do Senhor. Deixa eu só contar um testemunho aqui, que eu gosto muito de falar da minha vida, testemunho, e a gente assim, às vezes tem receio de mostrar o que aconteceu com a gente, mas que às vezes serve para elevar a fé de alguém, né? Teve um tempo que eu perdi o emprego. Hoje sou CLT, mas teve um tempo que eu perdi o emprego e eu tive que trabalhar na vida secular, né? Na vida de construções, né? E eu entrei tanto nessa vida que eu adoeci de uma certa doença e corri atrás, graças a Deus tá controlada. Mas assim, às vezes a gente entra num déficit de saúde, e a minha vida era 100% assim, eu ganhava dinheiro fácil, mas, né, a minha saúde foi pro beleléu, como diz a história. E quanto mais você luta com isso, mais você vai se dar bem, né? E eu vivia tão investido naquilo que às vezes nem tempo para o Senhor eu tinha, nem tempo para a casa do Senhor eu tinha, né? E esse prejuízo, ele me trouxe
na parte espiritual, que eu não tinha tempo mais para congregar, eu não tinha tempo mais para estar cuidando da casa do Senhor, com certas coisas, né? E depois que eu adoeci, eu corri um pouco, aí o médico falou, olha, ou você para um pouco, ou você vai sair daqui amarrado. Não tem condição de você viver assim. Então, assim, tem coisa que a vida que para a gente. Aí eu fui ser CLT. Hoje eu não estou ganhando essas coisas. Mas estou mais tranquilo, estou tentando cuidar mais da saúde. E não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Pessoas correndo com 2, 3 empregos. Às vezes acontece coisa que a gente diz, puxa, mas precisava mesmo eu correr atrás disso? Às vezes a gente corre atrás disso, aí perde o casamento, perde a família, perde a esposa, perde bens materiais, né? Aí muita gente vê eu falando aqui, às vezes diz, puxa, esse camarada quer ser muito certo com as coisas que ele diz, mas sabe o que é? A gente vai aprendendo com a vida a fazer aplicações para que dê certo a nossa vida. E quando a nossa vida está tendo furo em algum lugar, é como se um balde tivesse com vários furos e você vai tapando aqueles furos, né, com os dedos ali. E você entende que é necessário a gente fazer isso. Qual é o furo que está dando mais vazão? Aí se tampa aquele, deixa os menores para depois. Aí depois aparece outro dando mais vazão, aí você vai tapando e vai vivendo. Mas voltando aqui para Nicodemos, eu acho isso interessante, Nicodemos, porque a palavra do Senhor diz que ele foi buscar o Senhor. Um membro do Sinédrio procurou Jesus à noite, possivelmente por medo ou para evitar multidões, reconhecendo os sinais miraculosos que Jesus realizava. Aí Jesus declarou que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, ou nascer do alto. Nicodemos confunde inicialmente com um renascimento físico. Isso aqui é aquela questão que eu já falei, que tem pessoas que querem anunciar o evangelho com a vida totalmente destruída, com a vida... O camarada não se consertou e ele quer viver no evangelho. E o evangelho não é para isso. O evangelho que nós pregamos, que a Bíblia traz, o verdadeiro evangelho, é para pessoas arrependidas do que fez. É pessoas que dizem assim, eu fiz aquilo, mas eu não seria capaz de fazer de novo. É para pessoas que, mesmo sendo um ladrão, um cafajeste que foi no passado, ele não pode ser agora. Não adianta eu me esconder atrás da Bíblia, porque a verdade sempre vem. E como eu vejo a obra de Deus sofrendo ultimamente, com pessoas que não nasceram de novo nem da água e nem do Espírito. São pessoas que não procuram ver os seus erros, não procuram se julgar a si mesmo para ver se está errando. São pessoas que acham que Jesus passa o pano numa coisa que está errada. Essa semana eu me deparei com um caso meio... A gente estava numa sessão e um dos amigos nossos comentou uma coisa que ele fazia e tal, muito errada. E eu falei para ele com todo carinho, eu disse, olha, não é porque eu gosto de você que eu vou apoiar as coisas erradas que você faz.
Não é porque eu sou amigo seu, que a gente convive junto, que a gente trabalha junto, que a gente vai para a igreja junto, que a gente comenta sobre a Bíblia, que a gente comenta sobre tudo, a gente brinca, que eu vou compartilhar essas coisas ruins que você fez no passado. Você precisa deixar de praticar essas coisas para você se enquadrar no certo. Agora, porque a gente é amigo, a gente deixa de falar, deixa de mostrar a verdade, com medo de perder a amizade da pessoa, só porque a pessoa... E olha, a pessoa que está errada, nem sempre ela vai baixar a cabeça, ela vai se irritar, ela vai querer dar uma de vítima, ela vai dizer que o Senhor é quem julga, que ninguém pode me julgar, ninguém pode me apontar o dedo, porque Jesus é que me justifica. Está escrito na palavra de Deus isso. Esse é o discurso de qualquer pessoa que não quer mudança. Qualquer pessoa que acha que o caráter já está bom estando assim, não consegue ver o erro que está, ou não quer ver. Eu acho que o pior erro que tem não é a gente errar, é a gente não admitir o nosso erro. E muitas vezes a gente erra, a gente olha, por que isso está assim? Tá? Às vezes foi a gente mesmo que fez. Um dia desse, a tampa da panela de pressão estava mal posicionada. E eu falei assim, essa tampa ela não pode pegar pressão dessa forma. Aí a esposa falou, mas foi você que fechou a tampa, né? Então a gente observa aqui, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não. Não é por você falar alto, não é por você dar um pulo, não é por você rodopiar, sei lá, dar uma de valente, dar uma de vítima, que a coisa vai ser consertada. Não é assim, não. Você precisa reconhecer e voltar lá onde você errou. Como a Bíblia diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Eu tenho pensado numa coisa, como a obra de Deus tem sofrido aqui na face da terra. Com pessoas que não são sadias, às vezes está até à frente do trabalho, pregando, cantando bonito. E eu vejo isso praticamente quase todos os dias, porque a gente está aqui nas redes sociais e a gente sabe que isso existe. E eu vou só contar mais um exemplo, que tem um pregador aqui, bem próximo aqui da nossa casa, que ele viaja muito, é um pregador itinerante, a gente gosta demais dele, e eu não falo o nome para não expor a pessoa, mas por ele ser pregador itinerante, ele adotou isso como o trabalho dele. E a Bíblia diz que aquele que prega o evangelho tem que viver dele mesmo. Bom seria que todos vivessem, porque aí a obra ia ser bem feita. A obra do Senhor não ia ser feita relaxadamente, como muitos pegam para fazer, e não dá conta de fazer, faz do jeito que quer, baseado nos seus próprios interesses. E eu conversando um dia com a esposa dele, ela disse, olha, tudo que eu queria, irmão Antônio, era que o meu marido tivesse um emprego para quando chegar a água, a conta da água e da luz, ele pagar. Porque às vezes o que eu ganho como CLT também, não dou conta de pagar tudo. Aqui em casa às vezes falta até o tempero muitas vezes, e a gente come do básico, porque às vezes não dá para a gente comprar alguma coisa a mais. Aí sabe o que ele faz? Quando ele vem lá dos congressos, ele vem com vestido caro para mim, ele vem com sapatos bons para mim,
relojão bonito no braço, balançando, contando vantagem, quando o que eu queria realmente era que ele chegasse com dinheiro e dissesse assim: meu bem, está aqui, esse dinheiro aqui é para a gente fazer uma feira, é para a gente comprar, pagar uma água ou uma luz. Aí eu fico lhe perguntando uma coisa: como é que Jesus, como é que o Senhor lá no céu fica vendo para uma coisa dessa? Camarada podia fazer uma autoavaliação disso, aí vem com presentes bons, e se você vê ele não anda num carrão porque, não sei por um acaso, mas assim, ele anda bem vestido com blazers caros, relógios bonitos, sapatos caros, enquanto que a sua casa está faltando alimento, está faltando recursos para pagar a água ou a luz. E quando ele aparece aqui na mídia, a gente diz: olha, que pregador, viu? Que pregador. A vida desse camarada deve ser muito, muito rica. Aí você vai lá na casa do camarada, às vezes está faltando o suco na geladeira, a fruta para o bebê, o leite em pó para o bebê. E o camarada não tem vontade de arregaçar as mangas e procurar um emprego. Ou então, pelo menos, como na minha cabeça, vem logo um pensamento: como é que o camarada, ele sabe destronchar um texto da Bíblia assim como ninguém? Ele consegue ganhar almas para o Senhor, pregando a palavra em todo canto que ele vai. E no dia a dia ele não consegue aplicar a Bíblia de um jeito que ele venha pensar: puxa, como eu estou errado nisso aqui. Eu preciso fazer isso que a minha esposa me ensina. Eu preciso pregar o evangelho, mas eu preciso aplicar no dia a dia para que minhas finanças sejam belezas, ande bem. Então consegue administrar tudo, menos a sua finança da casa. Aí eu pergunto: que evangelho é esse que esse camarada está vivendo? Que contradição que está tendo na vida dele? Onde? Como a gente vai chegar para uma pessoa, um pregador itinerante, e dizer: olha, você está errando nisso aqui. Você precisa consertar isso aqui, senão o teu evangelho que você está pregando... Ainda bem que o evangelho ele não é meu, ele não é do meu pastor, ele não é do porteiro, ele não é do presidente do campo. O evangelho que nós pregamos é a Bíblia. Ainda bem que o Senhor tem compromisso com a palavra dele, não é com qualquer um que o Senhor tem compromisso. Ele tem primeiro compromisso com a palavra dele e depois com os que servem a ele em espírito e em verdade. Aí, no dia a dia, a gente vê o tanto que esses camaradas conseguem deixar o evangelho descredibilizado com as pessoas. Porque a pessoa vê um caso desse e diz assim: olha, o camarada desse aí é crente, mas olha o jeito que está a vida dele. Aí ele compra no mercado, ele compra no botequim do seu Zé, ele compra na cantina da igreja, às vezes não consegue acertar, honrar com seus compromissos, mas quer viver pregando a palavra, sem consertar a vida. E o Senhor falou para Nicodemos: Nicodemos, não importa você ser um membro do Sinédrio, do STF, ter um bom trabalho, ganhar um bom salário, e você não nascer de novo, não mudar o teu caráter, Nicodemos. Você não pode herdar o reino dos céus assim. Tem muita gente que acha que pregar a palavra somente, ele vai conseguir chegar no céu. Ele vai conseguir ter a vida eterna. Tem muita gente que acha, por ouvir um louvor, ele vai conseguir chegar no céu. Aí você passa na frente da casa da pessoa um dia, ele está ouvindo os mais belos louvores que existe. Daqui a 10 minutinhos você passa lá de novo,
ele está ouvindo Frank Aguiar, ele está ouvindo aquele modão do bar. Aí daqui a pouco ele roda o louvor de novo, aí ele acha, não, agora eu vou descontar no louvor, vou ouvir hoje à tarde só louvor e eu tenho certeza que eu vou me santificar. E aí a gente observa que essas pessoas parece que faltam um parafuso. Até que eu não digo as pessoas que são doentes, são mentalmente adoentadas, a gente não julga essas pessoas, porque ali realmente já falta um parafuso mesmo, a gente está acostumado a ver isso. Mas para as pessoas sadias no Evangelho, isso não pode acontecer. Você não pode se enganar e achar que você vai herdar o reino do céu sem nascer da água e do Espírito. Você precisa ser reconhecido como sendo um exemplo para as pessoas. Um exemplo de bom caráter, um exemplo que você não anda dando um cano em ninguém, você não anda passando ninguém para trás, você não anda falando mal de ninguém, debochando de ninguém, você não anda desfazendo de ninguém. Você na família é visto como uma pessoa idônea. Tem pessoas que nem conhecem o Evangelho e o caráter dessa pessoa já é de uma pessoa que vive o Evangelho há muito tempo. Como isso pode acontecer? Como a gente consegue colocar numa balança esse tipo de coisa? Aí a gente às vezes fica julgando o espírita, o eclético, o macumbeiro, sei lá, as pessoas que fazem trabalho em encruzilhadas. Porque a Bíblia diz que a gente erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando eu falo assim, eu não estou fazendo acepção de pessoas, eu estou mostrando aqui que o amor de Deus é grande por qualquer tipo de pessoas e que qualquer religião tem pessoas boas e gente ruim. Nada que eu seja contra, olha, na minha família, se você pensar, tem de todas as religiões. Mas não pode ter briga, não pode ter intriga, não pode ter discórdias. E quando essa semana aconteceu um fato muito complicado. Eu fui visitar uma congregação e eu vi aquele povo inquieto andando para cá, andando para ali na casa do Senhor, enquanto que a gente estava tratando, estudando a Bíblia. E hoje eu vejo nas igrejas uma falta de reverência muito grande. As pessoas acessam o celular, eu mesmo já tive que acessar o celular na igreja antes de começar o trabalho, ou às vezes a gente acessa o banco e às vezes você está ali acessando o Pix, talvez para dizimar, para ofertar, e chega no cabeçalho do celular algum zap da pessoa que mandou naquele exato momento. Às vezes você quer abrir, quando vê que não, você já está lá. Então, se você desconcentrar um pouquinho, a gente perde a graça de Deus, a gente sai do intuito que é para louvar o Senhor. Eu só quero concluir dizendo o seguinte: o que o Senhor falou para Nicodemos está de pé, está no auge. Para nós chegarmos ao céu, nós precisamos nascer de novo, deixar essas coisas passadas, deixar essas coisas antigas que a gente tinha, essas modas que a gente vive encobrindo. Será que é difícil? Eu pergunto para você, será que é difícil a gente andar em paz com Deus primeiramente e com a sociedade sem ter medo de ninguém lhe cobrando, sem ter medo de ninguém querendo lhe bater por alguma coisa que a gente fez? Será que é difícil a gente querer viver a paz do Senhor na nossa vida, na nossa casa? Chegar do trabalho com bom humor, mesmo cansado, mas chegar bem, sem ter alteração na voz, sem ter um discurso agressivo? Será que é difícil a gente viver assim?
A Bíblia diz que quando a gente conhece o Senhor, a gente descansa nele. A própria palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu aconselho o seguinte: você não parar. Se você pegou uma responsabilidade, vai até o fim, mas tenta fazer ela com reverência, tenta fazer ela com caráter, com justiça, fazer ela com a aprovação do Senhor, porque Saul perdeu a aprovação do Senhor nos primeiros anos, né, Saul teve menos apoio do que desaprovação no reinado dele. Não queira isso para a sua vida. Hoje, nós estamos aqui, talvez você está me vendo aí, não sei que horas, na hora do almoço, talvez no carro, mas isso faz você pensar um pouco no que você está fazendo de errado e parar. E nunca é tarde para a gente tentar acertar, não. Eu não me incomodo nada se eu ver nos comentários aí, pai, você só quer ser o certinho, né? Como eu já vi. Você sabia que às vezes a gente está aqui conversando da Bíblia, conversando sobre o dia a dia, e olha que eu não estou falando aqui de religião. Eu estou aqui tratando da Bíblia, de um texto sagrado que tem aqui, né? E você vai escolher qual Deus você quer servir. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Yahvé, o Deus Emanuel, né? Aquele que criou Adão, aquele que vem cuidando de nós. Ou se você quer servir a outros deuses desconhecidos. Gente, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? O segundo é não tomar seu santo nome em vão. E assim, esses mandamentos estão na palavra santa do Senhor, está na Bíblia Sagrada. Mas tem gente que tem tantos deuses, adora tantas pessoas, tantos guias, tantas coisas. Será possível que é difícil a gente crer na palavra do Senhor? Então, o meu conselho para você hoje é isso. Esquece as coisas passadas, não tenta tapar o sol com a peneira não, que não vai dar certo não. Ou você se enquadra aqui na Bíblia Sagrada, ou eu vou te falar uma coisa, lá no inferno não tem sala, camarim não. Camarim só para você não. Lá você vai conviver com todo tipo de gente. Eu sei que você nunca foi preso, talvez, ou você já foi preso, você sabe como é que é numa cela, que ali você junta pessoas de tudo que é nível, e que a paz naquele lugar não tem. E você precisa meditar que se você cair no inferno, onde lá vai haver choro e ranger de dente, lá não vai ter camarim, nem sala, nem quarto só para você não. Lá você vai ser junto com toda sorte de malignidade que você pensar. Então, a hora de se arrepender é agora, não é no dia do arrebatamento, porque não vai dar mais. A casa caiu para você, como diz a história, e para mim também. Então, eu não ligo de eu ser discriminado por alguma coisa, de você comentar algo nos comentários e achar que vai parar de calar nossa boca, de falar a verdade. Eu sou contra discurso agressivo, porque a gente está com a verdade, a gente tem que gritar mesmo e tal, quebrar o pau da barraca. Não, não é assim não. A Bíblia ensina que o evangelho, ele tem que vir com amor. Ele tem que vir com sabedoria, com idoneidade. Não adianta você gritar e espernear, como eu falei. Você estando errado, você só vai complicar a coisa. Ou você entra por esse caminho, ou você vai pelo caminho mesmo que você quer. O problema é todo seu. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te livre de todo mal.
Que a sua casa possa ser abençoada em nome de Jesus.